Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso 13º Conexões Estratégicas. Hoje nós teremos bom dia, seja bem-vindo Juliana, Claudinei, que será nosso convidado de hoje, professor Célio, o pessoal da Cidrasul, que bom vocês aqui. Hoje, nossa manhã, nós vamos falar sobre empreendedorismo na veia, ainda com empreendedorismo jovem, né? Claudinei vai se apresentar daqui a pouco para a gente, vai conversar conosco e o nosso papo dessa manhã vai ser sobre a prática, né? O dia a dia do empreendedorismo, os desafios, esse momento que nós estamos vivendo tem muitos aprendizados e o Claudinei é um cara cheio de experiência, vocês vão conhecer. Ele vai compartilhar conosco aqui um pouco da sua trajetória, um pouco da sua caminhada, da sua experiência, das suas conquistas, né? E esse é o nosso desafio do dia de hoje, tá bom? Gabi, seja bem-vinda, professor Célio, que bom que o senhor está aqui. Muito obrigada. Deixa eu aproveitar aqui, dar as boas-vindas. Aqui, Gabriela, Jadei, FCL Comercial, que bom que vocês estão aqui. Gente, vou chamar então o Claudinei para entrar na conversa conosco. Deixa eu chamá-lo aqui. Sem muitas delongas, para que a gente inicie a nossa... Estão me ouvindo bem? Bom dia, Claudinei, tudo bom? Bom dia a todos. Tudo ótimo, Carol. Obrigado pelo convite. Um prazer em recebê-lo. Sim, super bem. Muito obrigado pelo convite e em ceder o espaço para eu compartilhar um pouquinho das minhas experiências que eu tive nesses últimos anos. É um prazer. Espero poder contribuir bastante com as pessoas que estão aqui acompanhando. Não, vai ser ótimo. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Legal. Pode desligar aqui o nosso áudio, senão fica repetindo. Claudinei, um cliente de coração nosso também, a gente fez um trabalho, tive o prazer de conhecer essa empresa, sua equipe, e não é à toa que a gente convidou você para participar aqui, porque é muito bacana conhecer da sua trajetória, da sua história. E eu já te convido de início, Claudinei, para contar um pouquinho do seu background para a gente. Quem é o Claudinei? De onde ele veio? Qual é a sua formação? Enfim, compartilha com a gente aqui já um pouco da sua história. Legal. Meu nome é Claudinei, eu sou diretor-geral da Lepona do Brasil. Tá? Eu tenho a marca Lepona há 8 anos no Brasil. E também sou diretor comercial da linha da CCM Máquinas e Ferramentas. Tá? É uma linha nova que a gente começou a fazer um trabalho no final do ano passado. E sou formado em administração, sou natural de Jaraguá do Sul, não sou de Itajaí, sou de Jaraguá do Sul, por mais que as duas empresas agora estão em Itajaí, mas eu sou natural de Jaraguá do Sul. E estou aí, como você mesmo colocou na chamadinha lá da live, né? Tenho 19 anos de experiências, mas em 2006 foi onde eu entrei no nosso segmento, no segmento que eu estou até hoje, tá? Onde eu me apaixonei por ele e fiquei até hoje e não pretendo sair tão cedo. Tá? Então, em 2006 começou a minha trajetória. Posso dar continuidade? Você quer introduzir mais alguma coisa, Fica Carol? à vontade. Pode. Fica à vontade. Eu vou te perguntando algumas coisas aqui no meio do caminho. O pessoal também que está acompanhando a gente, fica à vontade. Mande aqui as dúvidas que vocês tiverem, curiosidades. Claudinei está aqui hoje para compartilhar conosco a sua história. Fica à vontade. Legal. Qualquer coisa pode interromper, eu também estou acompanhando as mensagens aqui embaixo, se tiver alguma pergunta eu também posso estar respondendo também, tá? Então, como eu falei, eu comecei muito cedo, com 14 anos, mas a minha experiência mesmo começou em 2006, né, onde eu acabei de comentar que eu entrei numa empresa onde eu me apaixonei pelo produto e no que eu estava fazendo. Nessa empresa eu fiquei de 2006 até 2011, tá? Então, comecei lá com 19 anos e nessa empresa eu tive muitos desafios que me fortaleceu muito para que eu tivesse a minha própria empresa anos depois. E naquela época, logicamente, eu nem sabia disso, né? Que aqueles aceites, aquele sim que eu disse lá no começo ia influenciar na minha empresa agora no passar dos anos, né? E eu entrei nessa empresa na área comercial
porém era para ser área comercial interno. E 2 semanas depois que eu entrei, a pessoa que fazia comercial externo acabou saindo e veio a oportunidade para eu assumir a área externa. Eu nunca tinha, só para ter ideia, eu nunca tinha nem viajado de avião. E, e Qual que conheci era a sua idade na época, Claudinei? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Então, 19. logicamente, veio o medo, veio algumas noites sem dormir. E a primeira região que eu aceitei o desafio foi o Nordeste. Então, eu comecei viajando pelo Nordeste, eu ficava 2 semanas fora, 2 semanas na empresa. E nessa experiência que eu tive, me fez conhecer muito bem o mercado, os clientes, que muitos estão comigo até hoje, os representantes comerciais, alguns estão comigo até hoje também. Então, se passaram todos esses tempos, a gente, além do trabalho, a gente acabou fazendo amizades e fortaleceu bastante para que a gente conseguisse seguir os desafios no empreendedorismo. Legal. Então, essa foi a minha primeira experiência, né, que eu considero que foi muito importante na minha carreira, que foi viajar e conhecer. Então, eu conheci todos os estados brasileiros e isso me fortaleceu porque cada um tem sua particularidade, cada um tem sua forma de, até mesmo em produto, né? Então, muda de produto, muda de pessoas, o jeito de negociar e tudo mais. Então, nesses praticamente 5 anos, eu consegui ter uma experiência muito boa de campo. Tá? E aí, em 2011, eu abri a minha empresa, a primeira empresa, com outros sócios, né? E aí também foi um desafio muito grande para mim, porque mesmo em 2011, eu tinha 25 anos ainda, então eu tinha experiência na parte comercial, mas você sabe que a empresa não depende só não precisa só da parte comercial, né? Precisa de vários outros setores também, né? Então, parte financeira, eu não tinha conhecimento de nada. A própria importação, que eu comecei fazendo importação já em 2011, desculpa. Então, eu não tinha conhecimento nas outras áreas, mas a gente foi construindo uma equipe aos poucos. No começo era só 3 pessoas, eu, mais uma menina em período integral e mais uma menina de estagiário. Então, eu, como diz o ditado, né, cobrava escanteio e ia para a grande área para cabecear. Então, realmente no começo eu fiz esse trabalho em 2011 e como eu conhecia muitos clientes, eles foram abrindo portas aos poucos, mas muitas empresas que eu conhecia, que pelo fato de eu ser novo, de uma empresa ser nova, de o produto ser importado da China, acabou criando muitas barreiras para mim. Foi bem desafiador mesmo. Muitas pessoas escutei assim no mercado, você é um sonhador demais, você é um aventureiro, e várias outras, mais um produto da China, enfim, você nasceu agora, não posso fazer negócio com você, está iniciando a empresa agora. Então eu escutei muito disso no mercado e a gente nem por isso desistiu. Então eu fui realmente batendo e eu lembro que eu visitei já no primeiro ano uma grande empresa que já no primeiro ano de CNPJ eu tinha um sonho muito grande de entrar naquela empresa, porque era uma boa referência para mim, né? Ter eles como cliente. E a mulher que me atendeu, ela disse, olha, vocês são bebezinhos ainda, né? Eu não vou colocar o produto de vocês aqui sem conhecer ou sem saber realmente quem são vocês, né? E eu disse, não tem problema, a gente espera, daqui uns anos a gente pode voltar a negociar, não tem problema algum. E se passaram 3 anos e eu consegui ir para a minha primeira FEICOM, que é uma das maiores feiras do nosso segmento. E aí eu lembro bem assim que a gente se preparou muito para estar ali mostrando nossos produtos. E aí eu lembro que ela passou assim, eu estava até atendendo outro cliente, eu acabei interrompendo para dizer, vem aqui agora para conhecer um pouquinho melhor a gente. Eu acho que a gente cresceu um pouquinho e tal. E aí a gente começou a fazer negócios e realmente vários clientes começaram a vir para nós. E a gente conseguiu nesses 8 anos de Lepono colocar a marca, se consolidar a marca muito bem no mercado. Então, daqui um pouquinho eu falo um pouquinho das mudanças que a gente teve em 2018, que também foi desafiador para mim, mas como eu disse, né, desde o começo, desde 2006, sempre tive esses desafios, mas ao mesmo tempo eu consigo
tirar essa barreira do medo e encarar o desafio e fazer com que ele vire realidade e o sonho que a gente tem sempre, né? Deixa eu aproveitar que você está falando disso, porque você falou de grandes desafios, né? Quem é empreendedor, quem está aqui nos ouvindo, se identifica com a tua história, porque o fato de ser jovem, uma empresa nova no mercado, né? Um produto, como você falou, que há um certo estigma no mercado, então as pessoas tinham todas essas barreiras. E aí, qual foi teu motivador para vencer esse medo, essas barreiras, Claudinei? Porque o empreendedor, todo empreendedor tem esse medo, só que alguns conseguem ultrapassar as barreiras. A gente sempre tem um motivador. O que foi o teu motivador que te impulsionava a seguir em frente nesse momento? Sonho, ambição, acho que são vários motivos, né? Uma cadeia. E quando você começa a abraçar uma causa, quando você começa a montar uma equipe, você tem um apego tão grande por aquilo que você quer sempre mais, que você quer sempre ter o melhor para as pessoas. Eu vou falar um pouquinho dessa questão da equipe também, que você conhece a nossa equipe, você sabe a forma que a gente trabalha, o que eu também sempre procuro fazer dentro da empresa para que... Exatamente, né? E então, assim, eu procuro sempre fazer com que as pessoas sonhem comigo, né? Porque eu sonhando sozinho eu não consigo fazer muita coisa, né? Mas se todo mundo, toda a equipe sonhar com o que a gente tem de objetivo, acaba nos ajudando bastante. Joia. Eu achei muito bacana que você falou aqui que a equipe sonhe comigo, né? Fazer com que eles entendam para outros onde que ele quer chegar, isso é bacana. A gente fala muito disso quando a gente desenvolve planejamento estratégico, né? Às vezes o sonho está só na cabeça do gestor e a equipe ela não consegue entender o que está na cabeça do gestor. E fazer com que eles sonhem, saibam onde você quer chegar, é um fator muito importante. E assim todo mundo vai para o mesmo caminho, né? E aí não precisa ficar o tempo todo o gestor corrigindo. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas o mais comum é não acontecer, porque às vezes está muito aqui dentro dos pensamentos do empreendedor, do dono, do diretor, do CEO, e isso não é compartilhado, às vezes não é nem por ser algo, às vezes é por displicência, às vezes é por não parar, não ter um tempo de compartilhar com a equipe. E isso é muito bacana, o compartilhar os sonhos. Legal. Tá aí, ó, os segredos do caminho. E as pessoas, elas têm sonhos, visões diferentes, né? Então a gente tem que pensar assim, poxa, eu tenho uma visão, mas a equipe tem outra, e a gente tem que deixar isso muito claro para todos, para que a gente consiga. Logicamente, a gente nunca vai atingir a perfeição em tudo que a gente vai fazer, mas a gente tem que chegar muito próximo a isso. Então, eu acredito que se a gente conseguir fazer com a equipe, fique engajada e siga o teu movimento, é muito importante para que você consiga ter outros sonhos sendo realizados, né? E eu digo assim, eu vou falar um pouco para frente também da questão da trajetória, do que a gente fez nos últimos anos e do que a gente também está planejando para os próximos anos. Então, você vai ver que a equipe realmente, ela tem que estar assim para a gente conseguir seguir com o caminho, né? Então, é uma das questões que eu prezo bastante dentro da empresa, né? Que legal. A gente tem até uns comentários aqui, ó. O professor Célio Furtado parabenizando você. Obrigado. Pela trajetória. Muito o Fred, obrigado. da Ideia Gente, ó, compartilhando aqui. Engajar uma equipe na mesma visão é fundamental e é uma atitude imprescindível. Legal. Obrigada, gente, pela participação. Claudinei, então continua pra gente essa sua história que tem muita coisa bacana e fala um pouco mais sobre a Lepona. Tem bastante coisa. Tem como ser 2 lives? Não. Dá pra gente marcar uma segunda, sim. Legal. Não, eu vou tentar resumir da melhor maneira aqui pra gente terminar hoje, tá? Então, assim, em 2012, em 2011, quando eu abri a empresa, eu comecei a importar de uma grande empresa e produtos de alta qualidade e uma linha muito grande de produtos a gente tinha disponível para nós. E em 2012, a pessoa que é meu sócio hoje, que eu considero meu master, meu professor, digamos assim, né? Que tem me ajudado muito nos últimos anos, principalmente a evoluir, a crescer,
enfim, eu tenho muita gratidão por ele justamente por a gente estar evoluindo junto, né? E ele tem muito a passar para mim e acaba me ajudando bastante em tudo que eu tenho feito nos últimos anos, tá? Então, em 2012, ele veio para o Brasil a primeira vez e ele me encontrou e ele falou assim, olha, tua trajetória é muito legal, tu tem um conhecimento muito bom fora, nos Estados, e conhece muito bem os clientes, só que você precisa abrir sua mente, você precisa ir para fora, você precisa conhecer outros países, você precisa conhecer a fábrica na China. E para você ver aonde é feito o produto, como é feito o produto, que qualidade tem, o que a gente pensa. Enfim, ele fez esse convite e aí eu comecei a pensar, né? Poxa, o medo que eu tive ali em 2006, quando eu recebi a proposta para fazer a parte comercial a nível nacional, de nunca ter andado de avião, o meu medo se repetiu em 2012, quando eu recebi esse convite, né? Porque eu naquele ano eu não sabia falar inglês, comecei a fazer depois que eu recebi o convite, comecei a fazer um curso às pressas para tentar pelo menos falar um bom dia, uma boa tarde, mas não resolveu muita coisa. Mas mesmo assim eu resolvi aceitar o desafio. Eu nunca tinha viajado para fora do país, isso em 2012. Era a minha primeira viagem internacional e a primeira viagem do outro lado do mundo, né, para a China. Então realmente foi algumas noites sem dormir. Depois que a gente fala assim, a gente repensa, poxa, será que eu desisto? Será que eu vou? Mas realmente ocorreu tudo bem e isso foi para mim um grande aprendizado também, no sentido de você saber aonde vem o seu produto, de você confiar nele e conseguir passar essa experiência para a sua equipe e também para os representantes comerciais e também para os clientes, né? Essa segurança que o produto te dá. Então, como eu falei antes, eu escutei muito, é mais um aventureiro trazendo produtos da China e tudo mais. Logicamente, isso é muito comum hoje acontecer, né? Mas a gente trazendo um produto confiável, trazendo um produto de garantia, dando um pós-venda, trabalhando com a equipe motivada, a gente consegue ter bons resultados. E aí foi esse mais um grande desafio. Então, em 2012, eu fui para a China na primeira vez e depois, nos próximos anos, até o ano passado, esse ano eu não viajei ainda em virtude da situação do coronavírus, mas eu recebi várias oportunidades de conhecer outros países também. Isso me fortaleceu muito. Então, eu fiquei pensando alguns anos depois, né, em 2018, lá em 2012 ele já tinha dito para mim, você precisa abrir sua mente, você precisa visitar outros países para ver como é que funciona lá fora, o Brasil, você precisa ter outras referências para forma de trabalho. E aí eu comecei a fazer várias visitas em outras regiões, recebi oportunidades para fazer negócios também em outros lugares. Hoje a gente tem, por exemplo, no Paraguai, que a gente tem uma empresa lá também. E eu fui Guatemala, Cuba, Venezuela, então Peru, a gente começou a visitar vários países, desde, por exemplo, um país como Cuba, que é totalmente diferente da gente, para uma Argentina, para os Estados Unidos, que eu participei de algumas feiras lá. Então, isso realmente, assim, eu consegui pegar um pouquinho de cada lugar e sempre eu ia com o intuito de visitar feiras ou também visitar empresas que são parceiras da Lepono em outros países, né? Principalmente empresas parceiras que são Lepono em outros países. E aí, com isso, eu consegui ter uma boa experiência com visão de fora também, né? Então, eu acabei conseguindo quebrar esses paradigmas que a gente sempre escuta no mercado, né? Com essas duas viagens, digamos assim, para a China e para os outros países aqui, para ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, ótimo. Ô Claudinei, eu ouvi você falar assim, né, em ir para outros lugares, conhecer outros lugares. Eu lembro, não sei se pode compartilhar aqui conosco, mas eu lembro que quando vocês iniciaram, vocês receberam uma meta lá, porque você compartilhou em algum momento comigo, vocês tinham recebido uma meta, eu acho que foram chineses que tinham dito, né? Se vocês conseguirem abrir X%, então vocês
você correu atrás, né, do que estava acontecendo para você poder ganhar esse mercado. Conta um pouquinho sobre a gente, principalmente achei muito bacana porque vocês acabaram surpreendendo até a própria fábrica, não foi? Isso foi em 2018, né, quando a gente houve uma alteração na empresa, né? Antes disso, eu só queria compartilhar mais um pouquinho, assim, a diferença, Claro. por exemplo, de 2012, quando eu fui a primeira vez para a China, e em 2017 eu fui quando eu tive uma convenção mundial da Lepono. Então, tinha 130 e alguma coisa clientes, 130, quase 140 fornecedores a nível países, né? Nesse evento. E aí eu comecei a perceber que realmente o nosso trabalho estava fazendo toda a diferença, né? Tanto lá na Lepono como para os outros países. Então, logicamente, em 2017 eu já falava não fluente, mas já melhorei muito meu inglês, então acabou facilitando bastante. Mas vários países me procuravam assim, como é que tu tá fazendo? Como é que tu faz com assistência técnica? Como é que tu faz com isso? E aí a gente começa a pensar assim, poxa, meu, tudo valeu a pena, né? Aquele medo, aquelas noites sem dormir e tudo mais, valeu a pena porque a gente tá ali recebendo, pedindo ajuda a outros países que tinham tradição, que já tinham muito mais tempo de casa, muito mais tempo como distribuidores da Lepono em outros países, acabam pedindo ajuda. Então, nesse evento, acabou me mostrando também outras coisas, no sentido assim, a gente começou a fazer convenções com os nossos representantes, com os nossos clientes aqui no Brasil, e eu percebi que cada detalhezinho deles fazendo o evento faz toda a diferença. E aí a gente acabou aprendendo, até a gente fez um evento no Brasil, e aí os chineses estavam, daí ele falou, olha, isso aqui você aprendeu lá, né? Isso aqui você copiou da gente, né? No sentido assim de... porque realmente são muitas ideias legais que a gente acaba fazendo aqui, que acaba ajudando a nossa experiência e pensando um pouquinho mais nesses detalhes, né? Então, entrando na história que você comentou, em 2018... a Lepono, ela queria outros, a gente já estava num crescimento bem ascendente no Brasil. Só para você ter ideia, eu vou só citar alguns números da Lepono para você entender o que a Lepono representa a nível mundial, né? Eles vendem para 140 países, tá? Eles têm o Parque Fabril deles novo, dessa inauguração que eu fui em 2017, tem só uma das empresas deles, eles têm 5 Parque Fabril, mas uma delas tem 300 mil metros quadrados, então é 1 quilômetro de frente, 200 milhões de bomba ano, então assim, é bem grande mesmo, a estrutura deles é bem sólida, e eu nesse 2017, eu preparei a apresentação aqui, tem até algumas fotos, depois até faço o convite das pessoas que quiserem entrar no meu Instagram, e tem algumas fotos assim da viagem, a própria convenção, algumas fotos do evento lá, e aí eu fui, para tu ver, às vezes as pequenas coisas fazem toda a diferença, né? E os diretores, que são 3 diretores da empresa, me convidaram para um jantar. Aí eu pensei, poxa, um evento desse, né, com 140 pessoas, 140 países, desculpa, tinha mais de 200 pessoas, porque tinha países que levavam 2 ou 3 pessoas junto. E aí eu pensei, poxa, um evento desse acontecendo e ele me chama para jantar, em particular e tal, e não tinha nenhum propósito naquele momento. Era só uma forma de agradecimento mesmo pelo que a gente estava fazendo de diferente, né? E aí em 2017, já no final de 2017, eles já estavam com um planejamento, conversando comigo na convenção e tudo mais, que eles queriam alavancar. A gente estava fazendo um bom trabalho, mas a gente precisava melhorar. Eu acho que isso é um detalhe muito importante. A gente sempre precisa estar melhorando. A gente nunca pode dizer que a gente está bom, que a gente está 100%, que a gente está perfeito. Não, isso não existe a perfeição, né? Então, até porque quando existia é porque tem alguma coisa errada, né? A gente já conversou sobre isso, né, Carol? Sim, Então... É suspeito. É suspeito, O mercado não para, né? Se você não continuar correndo, se você não continuar buscando formas melhores de estar no mercado, outra pessoa vai fazer, né? Então, é o princípio do mercado, né?
E aí, como eu estava conhecendo outros países, conhecendo ali, eu sabia que eu tinha que fazer muitas mudanças aqui para eu conseguir colocar a Lepono no Brasil aqui no patamar que realmente ela é reconhecida a nível mundial, né, em outros países. E eu sabia que eu poderia fazer isso, que eu tinha uma equipe para fazer isso. E aí houve um pouquinho de contradição com os sócios que eu tinha e eu acabei saindo da empresa. Eu acabei largando os 7 anos de empresa e a Lepono me disse assim, não, eu tô contigo e a Lepono é tua e pode abrir outra empresa que a gente vai estar contigo. E aí veio novamente alguns desafios que foram bem importantes para a minha carreira. Eu consegui, sem forçar nada, a Carol conhece a nossa equipe, ela sabe do que eu estou falando, né? Mas sem forçar, sem pedir, sem ter muitas condições, digamos assim, 92% da equipe veio comigo. Mas na época nós éramos em 20 pessoas, 92% da equipe veio comigo e na equipe externa, que nós tínhamos bastante representante, 87% dos representantes vieram também. E aí começou os desafios que você comentou, né? Lógico, você está numa ascensão e aí depois você tem que dar um passo para trás. Aí muita coisa nesse período mudou e eu tive que fazer tudo acontecer de uma maneira muito rápida, né? Para que a gente não conseguisse deixar a marca Lepono se apagar no Brasil. Então eu fiz importações e só para você ter ideia, eu consegui trazer os produtos em 60 dias. Depois que o CNPJ ficou pronto, em 30 dias a mercadoria já estava aqui no Brasil. Fiz pedido lá na fábrica da Lepono com o meu CPF. Então, assim, mostra a confiança que eu consegui ter com eles nesses anos, né? Então, uma empresa, como eu te falei, iniciar a produção de 6 containers, somente eu dizendo assim, não, pode começar que eu vou providenciar os documentos aqui, depois eu passo. Então, mostrou que realmente... E eu tinha que provar, né? Então, que realmente... os representantes vieram, a equipe veio, aí depois veio o desafio dos clientes, de recolocar a marca no mercado, e a gente conseguiu fazer tudo com muito cuidado e tivemos um resultado excepcional. No primeiro ano, a gente superou mais ou menos 30% do que eles estavam esperando no nosso faturamento, que era um faturamento já maior do que eu já tinha nos últimos anos, né? Então, a gente conseguiu, logicamente, o apoio deles foi indispensável para isso, né? A gente se fortalece e todas aquelas ideias presas que tinha, que às vezes a gente estava amarrado ali de fazer, a gente acaba fazendo e isso dá um resultado muito bom, né? Mas o primeiro fato que resultou tudo isso foi a equipe, né? Eu acho que certamente se eu tivesse uma adesão, por exemplo, de 30% da equipe, eu teria que fazer seria muito mais devagar, né? Assim, cada um foi por um lado, sabia o que fazer e os setores responsáveis por cada coisa já começou a fazer tudo sem eu precisar estar ali por perto falando, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então... E é nessas horas, né, Claudinei? Acho que para você foi um grande exercício, porque é nessas horas que a gente percebe o grau de comprometimento de uma equipe. E, assim, ouvindo a sua história, é muito bacana, porque eu percebo o quanto a gestão de relacionamento é uma característica sua. Porque as pessoas, elas, para ser seguidas, elas tinham um ótimo relacionamento. Eu não estou falando só em relação à sua equipe interna, mas também a sua equipe externa, a clientes, né, a parceiros. Então, a gente fala muito que o futuro está na gestão do relacionamento, isso é prova. E não é por... A gente até estava ouvindo há pouco a Ana comentando, a Ana da Rede Feminina, ela comentando que o relacionamento, o networking, ele tem que ser genuíno. Não é uma coisa assim, eu vou tratar bem, né? Mas é genuíno. Isso é uma característica sua. Você é a mesma pessoa conversando com um colaborador seu, qualquer pessoa da sua equipe, conversando com um parceiro. Então, isso é genuíno seu. Então, reflete no negócio. Isso é legal, sabe? A gente, às vezes, pensa que dentro de todos os desafios não cabe você ter bom relacionamento, mas é até para você essa confiança, né?
de encarar um desafio desse, você só conseguiu encarar, como você mesmo falou, porque você tinha um grande suporte, você tinha uma equipe que você confiava. Tá? Isso é muito bacana, e isso eu acho que é o maior segredo das organizações, né? A gente ter pessoas que a gente confie. Exatamente. Se não fosse isso, certamente, não digo que seria impossível, mas a dificuldade seria muito grande, né? E logicamente, tivemos muita dificuldade, porque muda tudo, né? Você tem que dar alguns passos para trás para você conseguir pegar impulso de novo. Então, que às vezes é bom isso também, né? Para a gente, como eu falei, aprender cada vez mais. E nesses praticamente 2 anos que vai fazer agora em agosto, que o CNPJ ficou pronto, né? O novo, 2 anos agora, dia 8 de agosto, e nesses 2 anos eu acabei aprendendo muita coisa e veio muita coisa junto, né? Então, você tá colocando, por exemplo, a Alepono hoje, eu tinha esses desafios em 2018, quando eu abri a empresa, desafios que eu digo assim, perante aos clientes, perante os representantes e perante a equipe que eu prometi, depois que a gente se juntou realmente, que eles vieram fazer parte da equipe, eu prometi que a gente teria um futuro juntos e tudo mais. Então a gente tem que fazer com que esse sonho também se concretize, né? E às vezes para esse sonho se concretizar, ele demora um pouquinho, as pessoas demoram um pouquinho para acreditar naquilo, por mais que elas estão contigo, demora um pouquinho. Então, a confiança dos representantes, eu acabei indo para o campo e visitei todos os estados. A minha esposa que está acompanhando a live aqui sabe que eu fiquei bem ausente em vários períodos, fui para a China, fui para outros países, a gente abriu a empresa em outros lugares também, e acabou que foi um ano muito, muito tumultuado para nós, assim, mas foi gratificante pelo resultado que a gente teve, né? Então, um detalhe bem importante, né? Eles vieram aqui e os chineses para ver, né? Poxa, mas o que está acontecendo, né? Porque você falar assim, ó, Carol, eu tô seguindo um novo caminho e 92% da equipe está comigo, 87% dos representantes, é uma coisa, mas na prática, como é que foi feito? Como é que a gente consegue fazer e tal? E aí eles vieram para cá para conferir tudo isso. A Rafa do marketing está aqui acompanhando, mandando mensagem, ó. Também acompanhou esse processo. E aí e eles falaram assim, poxa, não, beleza, os funcionários estão aqui, agora a gente quer ver os representantes. Isso era na primeira semana de agosto ali, na semana que o CNPJ estava prestes a ficar pronto, né? E eles falaram assim, não, então tá, quantos representantes são? Quantos representantes estarão com você nessa nova empresa? Eu disse, olha, acredito que 20 representantes, então tá bom. Então fecha uma sala de hotel em São Paulo para 20 pessoas e a gente quer conversar com eles. A gente quer conversar com eles para mostrar que a gente está junto com você, para mostrar que a gente vai dar todo o apoio possível para que eles estejam juntos. E, surpreendentemente, a gente teve que mudar de hotel. A Rafa, que está aqui acompanhando, sabe muito bem disso. A gente teve que mudar o hotel, porque teve adesão deu 57 representantes aderiram. Que legal. E aí a gente surpreendeu e eu lembro que a sala do hotel lá, a capacidade máxima era 30 pessoas. Eu falei, Rafa, vamos mudar de hotel, vamos pegar outro hotel, não tem problema e vamos seguir. E aí a gente conseguiu fazer um evento maravilhoso, mostrando qual a capacidade que a gente tem para fazer, a rapidez que a gente tem para fazer as coisas. E, novamente, né, a equipe se dividiu, cada um for fazer alguma coisa do processo da convenção, e aí a gente acabou tendo uma boa aceitação e dos representantes, e a gente conseguiu chegar no nosso objetivo, que era fazer com que eles se fortalecessem ainda mais com a gente, né? Tô falando demais? Isso Não, tô aqui imaginando, porque é legal a gente conversar, porque, assim, a história, ela mostra muito, a tua história mostra muito essa questão de confiança. Poxa, você foi ali, né, 20 representantes e, assim, mais que dobrou a expectativa de vocês. Então, era muita gente que queria participar desse negócio com você, né? Tem muita gente que quer participar, porque uma coisa que eu achei muito importante, você falou agora há pouco, eu tenho um compromisso com a minha equipe, eu fiz um compromisso com eles. E isso é muito
a gente volta, né, para aquela questão de ser genuíno, a gente ter a seriedade no negócio, mas isso é do perfil de cada um. E essa transparência que tu tem, esses dias eu estava falando aqui, recebi o Fred Cabral, que está acompanhando a gente, e estávamos falando sobre gestão à luz acesa. O quanto é importante, e muitas das coisas que nós falamos, eu vejo muito na sua fala e na sua história, né? Essa transparência com a equipe, né? Não sei se o Fred ainda está aqui, mas, né, Fred, falar a transparência, você ter uma comunicação aberta, você estar próximo das pessoas, não significa que você vai estar ali o tempo todo, né? Você tem seus compromissos, tem uma agenda super agitada, que eu acompanhei contigo ontem, né? Você já disse, olha, vamos falar na sexta, que na segunda eu não vou conseguir. Então, assim, e como estar perto da equipe, né? Até já vou aproveitar essa paradinha aqui para pensar, e como é que você está fazendo para estar perto da sua equipe agora, neste momento, Claudinei? Como é que está a sua estratégia para ficar próximo e manter esse engajamento, essa proximidade e transparência da equipe? Quando começou, no final de março, quando começou a questão do coronavírus, né? A gente já tem um estilo, digamos, eu não vou dizer diferente, mas um estilo de trabalho, uma forma diferente de trabalho, né? Então, 3 dias antes do decreto do governador, eu já reuni o pessoal e disse, olha, poxa, já que é para a gente se cuidar, vamos se cuidar. E a gente deixou praticamente a empresa toda, só ficou 4 pessoas, tá? Hoje a gente está com uma equipe de 42 pessoas. Nós deixamos apenas 4 pessoas na empresa, o restante tudo home office para começar os trabalhos. Logicamente, a gente tem algumas dificuldades, mas eu reunia o pessoal online todo dia de manhã para a gente dar aquele gás um para o outro, né? Não necessariamente eu, mas eu deixava fala para algumas pessoas e aí a gente conseguia passar aquela energia, mesmo sendo online, a gente conseguia passar aquela energia nossa interna nesse período, né? E como a gente tem essa flexibilidade, esse espírito de mudança muito rápido, a empresa, quando a equipe fala, não, vamos fazer, e a gente faz acontecer, a gente conseguiu fazer com que todo mundo se adaptasse muito rápido. E abril, eu lembro que a gente não atingiu a meta, mas maio e junho a gente atingiu, inclusive junho a gente atingiu praticamente uma semana antes do último dia do mês. Então, a gente vem tendo um bom resultado, mesmo mantendo hoje boa parte da equipe home office, né? Inclusive, eu também estou bastante dias home office, né? E a gente consegue ter essa aproximação, esse contato com as pessoas e sempre passando essa energia boa, essa energia positiva para todo mundo, para se espalhar e a gente passar por esse momento, né? Uhum. Não, isso é ótimo, porque assim, você já tinha essa cultura, né, Claudinei, que você comentou comigo, a gente conversou um pouco, você já tinha essa cultura de trabalhar home office, ó. Boa parte da sua equipe já tinha essa ferramenta à disposição, né, você tinha já, não é algo novo para vocês, isso facilitou muito nesse processo. E essa confiança, ela já vinha sido culturada, né, ontem a gente estava conversando até no nosso treinamento à noite de líderes de saúde mental, que a principal ferramenta nesse momento é a confiança. Porque agora trabalhar home office exige muito mais da confiança e também de objetivos bem claros, né? Eu ter bem claro para a minha equipe onde é que nós queremos chegar, quais são os objetivos, e aí cada um desenvolve o seu trabalho dentro da expectativa que está bem clara, e aí organizando, administrando a sua rotina no home office. Com todos os desafios, né? Ó, a FCL aqui, ó, que trajetória, é uma trajetória bem bacana. E ele ainda. Obrigado. Só para finalizar, se me permitir, Carol, tem mais 2 detalhezinhos da história ali que eu gostaria de complementar. Por favor. E aí, em 2019, eu fui para a China eu fui para a China novamente, né? E consegui levar 9 pessoas comigo. Aliás, comigo foi 9, tá? E tanto uma pessoa da equipe interna, alguns externo, e eu vou continuar fazendo isso porque eu quero que mais pessoas conheçam a empresa, conheçam lá. E esse ano era para até
Em abril não deu por causa da pandemia, agora em outubro, a princípio é para ser, mas não sei se vai ter como. Mas nos próximos meses, com certeza, a gente vai conseguir ter mais pessoas indo com a gente. Então, isso foi bem gratificante, porque tudo que eu falava aqui, tudo que eu dizia, olha, é assim, o produto é assado, a fábrica é assim e tal, eu consegui levar pessoas que ficaram comigo nesse desafio da empresa ir lá e conhecer realmente. Então, eu tenho, por exemplo, o Geiso, que é da parte de importação, ele trabalha comigo há mais ou menos 7 anos, ele não conhecia de onde vinha o produto que ele mesmo comprava, né? Então, ele acabou indo lá conhecer pessoalmente e é muito gratificante tu poder proporcionar isso também para as pessoas, né? Então, além de você estar vendo, mas mostrar para as pessoas é importante para que, como eu falei, a gente tenha mais aproximação e tudo mais com os clientes, né? E aí motivação, brilho nos olhos, né? Exatamente. A gente vê você falando, vê brilho nos olhos. E eu tenho o privilégio de ter conhecido a sua equipe e realmente o brilho nos olhos de falar do negócio, a Rafa que está aqui, veste a camisa total, o Geiso que falou, então é uma equipe muito bacana que bota a camisa junto com o Claudinei. Exatamente. E aí faz com que a gente também se aproxime de outros negócios, né? Automaticamente, quando você tem uma equipe engajada, a gente acaba conseguindo ter facilidade para dizer sim a outros negócios, né? E ano passado, eu estava numa feira e aí uma empresa da China, do mesmo porte da Lepono, mas de outras linhas de produtos, né? E aí eles vieram conversar comigo, olha, a gente gostaria que você fizesse o mesmo trabalho que você está fazendo para a Lepono aqui no Brasil. E aí eu conversei com os chineses e aí eles falaram assim, tá contigo, se você quiser. E daí eu pensei, aí eles falaram, não, só tem um detalhe, né? Às vezes eles podem estar fazendo isso para mais empresas e acaba que às vezes uma aceite antes de você e porque aquele não era o momento, digamos assim, né? A gente estava tudo ali fazendo uma empresa nova acontecer, só tinha 6 meses de empresa e eu pegar mais isso. E aí eu conversei com algumas pessoas da equipe e todo mundo falaram, não, vamos fazer. E aí a gente aceitou o desafio. Então em outubro eu fui novamente para a China, em 2019, foi onde eu levei uma boa parte da equipe junto. E a gente conseguiu, eu visitei 12 empresas, tá? Que não é ali, eles foram fazer turismo, eles foram conhecer a fábrica lá e eu fui realmente trabalhar. Então eu visitei todas as 12 empresas e eu voltei com seis empresas querendo ser parceira nossa aqui no Brasil. E aí até eu voltando, contei a história, até minha esposa que está aqui acompanhando, ela falou, tu é louco, vai pegar mais coisa, como assim e tal? E, enfim, a gente abraçou isso também e setembro, antes de eu ir para a China, em setembro, eu abri uma nova empresa, porque a gente queria fazer duas empresas separadas, né? E eu abri uma empresa e voltei com essas seis empresas parceiras de lá, né? E a gente começou a fazer um trabalho e em dezembro, o pessoal não sei se todos conhecem, mas a CSM aqui de Jaraguá, que é uma empresa de 42 anos, eles me procuraram e disseram assim, Claudinei, a gente também está interessado em importar novas linhas de produto, como a gente sabe que você vai bastante para a China e tudo mais, a gente gostaria de fazer uma parceria. E aí eu disse, olha, para mim foi perfeito, né? Porque a gente se junta com uma empresa que tem uma tradição de 42 anos, uma marca super forte, uma equipe grande, e aí a gente acaba criando mais força para a gente cumprir tudo que eu prometi para essas 6 empresas lá na China, né? E aí a gente conversou, eu lembro que foi muito rápido, em janeiro, mas em fevereiro a gente já assinou o contrato e a gente fez uma junção com a CCM Máquinas e Ferramentas, né? Onde essa empresa nova hoje tem uma participação da CCM Máquinas e Ferramentas. E isso também, eu consegui também ter uma bagagem maior, porque quando você começa a se relacionar com pessoas com uma cultura diferente, que tudo você consegue aprender. Às vezes você consegue ajudar a empresa, às vezes eles conseguem te ajudar a fazer a tua empresa de uma forma diferente. E aí esse foi os desafios e com certeza vão continuar aparecendo novos desafios pela frente. As oportunidades estão aparecendo, né? E vão aparecer. Você está saindo no mercado, você busca novas oportunidades, né?
E, Claudinei, nós estamos aí já no final da nossa conversa. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui limitado. Está muito gostoso, como se você vai precisar de mais uma live para falar sobre isso. Mas eu vou te pedir para a gente encerrar essa conversa, para você falar um pouco assim de como você vê o futuro, né? O futuro da Alepono, e talvez o maior aprendizado do teu caminho até agora. O que você pode trazer para a gente de maior aprendizado? Que a gente não pode ter medo dos desafios. Eu acho que a gente sempre tem que encarar da melhor forma possível, logicamente sempre analisar muito bem, né, o que é viável e o que não é, mas encarar de uma forma, digamos assim, é um pouco complicado dizer, né, na teoria é uma coisa, na prática é outra, mas com menos medo, digamos assim, né, fazer tudo com a maior transparência possível, prometeu algo para os fornecedores, prometeu algo para o cliente, prometeu algo para os funcionários, prometeu algo para a equipe no geral, dê o seu máximo para conseguir cumprir o que você está falando. Eu acho que a palavra, o que tu diz, o que você se relaciona com as pessoas é muito importante, muito válido. Isso atrai muita coisa. Então, nesses últimos anos, a gente começou a perceber assim que o trabalho que a gente vinha feito, a confiança que muitas pessoas depositaram na gente, inclusive clientes mesmo, né? Clientes que chegaram a falar, não, o que tu trouxer, a gente vai estar colocando aqui na loja e pode ficar tranquilo que a parceria tá certa. Então, isso nos dá uma segurança de trazer novos produtos, de fazer novos negócios e acaba que a gente consegue também ter a confiança dos fornecedores lá na China, né? Como eu te falei, eu visitei 12 empresas, eu voltei com 6 negociadas, 50%. O meu objetivo era 2. Se eu tivesse 2, eu já conseguia ter um bom resultado. E eu voltei com 6, e 6 empresas de grande porte, tá? Então, 4 delas líder de mercado e 2 delas segundo colocado no mercado da China, né? Então, é muito gratificante isso, tá? E a gente sempre faz as coisas com bastante transparência, prometendo que a gente consegue cumprir e nunca desperdiçar as oportunidades. Acho que esse é o meu recado final. Não, perfeito, perfeito. Isso é empreender, né? É se arriscar, é correr atrás, isso é muito legal. Porque a gente às vezes vê muito na teoria, a gente conversa aqui nas outras lives, a gente conversou sobre vários, filosoficamente, teoricamente, mas ouvir na prática histórias como a tua é sempre uma forma da gente ver que além de possível, vai muito além, né? Vai muito além da teoria, vai além da atitude, dessa questão do relacionamento, da transparência, de ser, né? Você não, as promessas são cumpridas, isso é comprometimento, né? Você, além do comprometimento, há um respeito mútuo, né? Pelas pessoas, pelas partes interessadas no seu negócio. Então, é aí que está o caminho mais seguro do empreendedorismo. É cheio de risco, né, Claudinei? Você se arriscou o momento todo. Podia dar certo, podia dar errado. Mas o cenário se mostrou, na maior parte dos momentos, claro que não é assim, né? Não é só flores, né, Claudinei? Não, mas certamente. Dentro das histórias que tu... Algumas noites sem dormir, pode ter certeza. Família sente muito, né? Família Sente. sente muito, e a importância de ter uma família também apoiadora, que está ali junto e que participa, né? Isso é legal, porque é um desafio atrás do outro, mas também é recompensador, né? Porque você olhar para a sua história, olhar para as pessoas que estão com você, ter a confiança e ter o respeito, isso mostra a seriedade de uma empresa e também é fácil da gente ver o futuro de uma empresa, né? Quando ela tem esses pilares. Então, Claudinei, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Foi um grande prazer receber, conhecer. Quer dizer, eu estou revendo, mas sempre tem um detalhe novo. Mas compartilhar com as pessoas a história da Alepono, a história do Claudinei, que é muito bacana. Tem muito a ensinar, né? Eu achei muito bacana assim, o que te move, o que te motiva, porque todo mundo tem medo. Todo mundo aqui tem que lidar com medo o tempo todo. E aí, o que nos motiva? É importante a gente pensar nisso sempre, né? O que nos faz seguir em frente? É a ambição, é o querer fazer diferente, é o reconhecimento. Então, todos nós temos a família. Então, tem toda uma motivação, né? E
com certeza essa motivação vem acompanhada de pessoas, né? Então, essas pessoas é que fazem a conquista ser muito mais valiosa, né? Claudinei, assim como você tem sua equipe, nós também temos a nossa e também os nossos parceiros, assim como a Alepono, que fazem que o nosso trabalho vale a pena. Que é muito bom a gente poder ver resultados bacanas também. Quero te agradecer muito, agradecer a toda a equipe da Alepono, todo mundo que participou aqui conosco, tá? Uma ótima semana a todos. Vou deixar aqui o convite para vocês, para depois compartilhar, que vai ficar no nosso IGTV aqui, a nossa conversa de hoje, e também convidar para a próxima semana, que a gente também vai falar com outro empreendedor, mas nós vamos falar de um assunto específico sobre comprometimento de equipe. Então, fica o convite para todo mundo, Claudinei, se você puder assistir, mesmo que seja depois, acompanhar, é bacana, porque ele teve uma vivência muito bacana, ele vai contar para a gente a história, foi muito bacana, e ele vai trazer um pouco dessa analogia da vivência dele para falar sobre comprometimento e equipe, né? Tudo envolvendo liderança. Certo? Muito obrigada. Carol, ótima semana para todos. Por favor. Também gostaria de agradecer, espero que eu tenha contribuído e fica, como eu falei, fica o meu Instagram ali se alguém quiser acompanhar um pouquinho mais da minha história, e fico à tua disposição, agradeço muito pelo convite e espero ter contribuído a todos um pouquinho da minha história. Foi ótimo, foi ótimo. Aqui na descrição depois, o pessoal vai ficar ali o contato do Claudinei, da Alepono, vão lá, conheçam, vale a pena. Tá bom? Muito obrigada, Obrigado, ótima semana a todos e nos vemos na próxima terça-feira em Conexões Estratégicas. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.